Salve, salve, galerinha do Chip! Sejam bem-vindos a mais um programa Chip 2019 chegando com tudo! Próxima dica de leitura. Na verdade, aquela dica de leitura atrelada com um pouquinho mais de conteúdo multimídia. No programa de hoje nós vamos falar de uma obra muito celebrada no meio nerdístico, que é Demolidor, uma fase específica trabalhada por Frank Miller. Frank Miller, que é um escritor muito celebrado também entre a comunidade nerdística aí, que curte HQs, por conta não só de seu trabalho exemplar com o Batman, como também por uma fase incrível com o personagem Demolidor. A dica de leitura que eu trago hoje para vocês é A Queda de Murdoch. E, na verdade, A Queda de Murdoch é meio que um retorno do Frank Miller ao personagem, né? Ele vinha trabalhando já tinha alguns anos com o Demolidor e depois de um tempo ele fez uma pausa ali e só viria a voltar. Parou em 83 e voltou em 1986 para contar essa história aqui para vocês. A Queda de Murdoch. A Queda de Murdoch é uma história muito intensa, muito dramática dentro do contexto da Cozinha do Inferno, que ela lida com uma questão meio que de renascimento assim, do personagem, de superação. Ela tem uma carga dramática que se estende não só do roteiro magistral do Frank Miller, como também da arte do David Mazzucchelli. O David Mazzucchelli é outro que não precisa de apresentações, eu já falei dele aqui no programa Chip da HQ do Asterios Polyp, eu não sei se você se lembra, que ele fez um trabalho ali que durou quase 10 anos naquela HQ, mas muito antes daquele estilo rebuscado, super diferente, o David Mazzucchelli trabalhava com o Demolidor, nesse perfil que você vê aqui, ó, essa arte meio sombria, suja, com esse ar melancólico, quadro a quadro, ele trabalha muito essa coisa da luz e sombra. O cara é um gênio, assim, em tudo que ele faz. Eu diria, inclusive, em algumas cenas de alta carga dramática dessa história, que deixaria, o trabalho dele com expressões nos personagens deixaria alguns atores de Hollywood aí com vergonha, saca? Porque o cara é incrível, ele consegue traduzir o texto do Frank Miller em imagens de uma maneira que você vê muito pouco nas histórias em quadrinhos. Eu sempre consigo trazer bons exemplos, eu consigo achar umas coisas que se destacam muito, mas eu acho que essa fase do Frank Miller no Demolidor, que vem, eu sempre falo aqui dos anos 80, que os anos 80 meio que reinventaram os personagens, tiraram um pouco daquela coisa infantilizada, ingênua que vinha ali entre anos 50, anos 60, 70 mais ou menos, para deixar os quadrinhos com ares mais adultos, mais chegado de um público que já estava preparado há muito tempo para lê-los, né? E aí os anos 80 chegam metendo o pé na porta e trazendo altas coisas pra gente. A gente teve Watchmen, teve Cavaleiro das Trevas com Batman, aí teve essa fase do Demolidor. E essa saga do Matt Murdock, para quem não sabe, né, o Demolidor é um personagem, é um advogado cego, que tem aí os outros sentidos ampliados devido a um acidente que ele sofreu quando criança, que foi o que deixou ele cego. E aí os outros sentidos dele, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato dele são ultra sensíveis. E a partir daí ele consegue desenvolver várias habilidades físicas incríveis e se torna um dos maiores lutadores da Casa das Ideias, da Marvel Comics. E aí, a partir daí, dentro do contexto dramático do personagem, ele começa o seu combate ao crime. Nessa história, A Queda de Murdoch, o Rei do Crime, que é esse personagem aqui, ele é o grande mafioso de Nova York, ele também é bem conhecido por ser um dos inimigos do Homem-Aranha, mas foi aqui nessa fase com o Demolidor que o personagem, por fim, ganhou o gosto do público e ficou muito conhecido. Os dois são antagonistas, ele já apareceu no filme do Demolidor que teve com o Ben Affleck, né? Apareceu agora recentemente na série da Netflix, daqui a pouquinho eu vou tocar no ponto da última temporada que saiu pela Netflix, que trata em grande parte dessa série aqui. O Rei do Crime, nessa série ele descobre quem é o Demolidor, quem é o homem por trás da máscara do personagem e arquiteta todo um plano engenhoso e meticuloso e deveras cruel para desacreditar o personagem. No decorrer da história, ele vai tirando
aos poucos, tudo o que compõe a pessoa do Matt Murdock, que é a identidade por trás do Homem Sem Medo, do Demolidor. Então ele tira tudo, ele tira dinheiro, ele tira a carreira dele como advogado bem-sucedido, ele tira amigos, ele tira ex-namoradas. Aliás, o Demolidor tem um dedinho podre para namoradas, sempre teve, sempre só namora as bandidas, cara. Ele não é dos melhores, assim, acho que ele precisa melhorar a visão dele em relação às boas companhias femininas. Nessa história aqui, uma das principais personagens que já foram ali par romântico do Demolidor vende, eu vou dar um spoiler aqui, por favor me perdoe, ela vende a identidade secreta do Demolidor por uma dose de droga, né? A personagem entra numa... a série mostra, inclusive, a decadência dessa personagem, que era uma personagem querida, ela acaba se tornando, por conta do vício dela em drogas, ela acaba se tornando atriz de filmes eróticos, tem todo um negócio, cara. Você nunca viu isso aqui numa história em quadrinhos. Quando alguém falar pra você que quadrinhos é coisa de criança, é de bizinho de criança, por favor, falar pra pessoa, vai lá ler o Demolidor e muda de ideia rapidinho, entendeu? Porque, aliás, rapidinho não, porque um volume dessa magnitude aqui, são mais de 200 páginas, você deve demorar aí pelo menos umas 4 horas de leitura ininterrupta para finalizar ele. Demolidor, a Queda de Murdock é um arco de histórias do Demolidor que pega em torno de 8 a 10 edições, eu não tenho certeza. Tem aparições especiais de alguns personagens, como o Capitão América, no decorrer da história. Ela tem uma linguagem cinematográfica espetacular, vocês podem perceber pelos quadros, esses marcadores de tempo, as coreografias de luta, é uma coisa envolvente demais. Ela alia texto e imagem de uma forma como se vê muito pouco nas HQs. Ele traz essa pegada expressionista, que trabalha muito essa coisa do que do que se vê nos personagens, as reações, as emoções, elas são palpáveis. Quadro a quadro você nota isso. Sejam nos diálogos, sejam em cenas de ação, você nota o sofrimento, você nota o cansaço. É um trabalho desses assim que deve ter tomado muitas horas da vida do Mazzucchelli. Essa série, inclusive, foi o material da qual a última temporada do Demolidor, a terceira temporada de Demolidor da Netflix, você já deve ter ouvido falar, você que acompanha aí as séries do serviço de streaming, foi a fonte inspiradora para essa última temporada. Agora a série, infelizmente, foi cancelada, né? A Netflix, nós não sabemos o porquê a Netflix tem rompido o seu contrato de exclusividade para a produção de séries com os personagens da Marvel. A gente teve já anunciado o cancelamento de Punho de Ferro, tivemos o cancelamento dos Defensores, tivemos o cancelamento de Luke Cage e já foi anunciado o cancelamento também de Demolidor. Então, a gente não sabe exatamente os trâmites por trás disso, mas a gente imagina que seja por conta do serviço de streaming que a Disney, que é detentora dos direitos, que é dona da Marvel, né, detentora dos direitos dos personagens, ela tá para lançar o seu próprio serviço de streaming e vai produzir séries próprias com o seu catálogo de personagens. Então, o que nós, nerds, amantes dos quadrinhos e da série, suspeitamos é que, na verdade, a Disney deve ter planos para trabalhar esses personagens com o seu próprio serviço de streaming, ao invés de ficar focado na parceria com a Netflix, que inclusive foi bem sucedida, trouxe bastante coisa legal. Entre os destaques, é claro, Demolidor. As diferenças da série, da terceira temporada, para HQ, que eu mostrei aqui para vocês, elas são bem sutis, assim, eles aproveitam a maior parte dos elementos que caracterizam essa história como um clássico e transportam para a telinha de forma magistral. Seja pela interpretação do Rei do Crime, que o ator assim, caracterizou o personagem com amor, assim, ele deu alma pro Rei do Crime, ele ficou incrível, incrível. Acho que eu diria, inclusive, que vale a pena assistir a série só para ver o Rei do Crime em cena. Assim, ele é um personagem que te envolve, você sabe que ele não presta, você sabe que ele é um bandido, mas ao mesmo tempo você vê que por trás daquilo tudo tem uma alma, uma nobreza incrível ali, tem uma coisa que te prende no personagem. Por outro lado, em contraponto, nós temos o Matt Murdock, que vem ali
do fim da série dos Defensores. Eu não sei se você sabe, eu falei dos Defensores aqui já, mas os Defensores é uma série da Netflix que reúne essas 4 séries. A Jessica Jones, Punho de Ferro, Demolidor e o Luke Cage em uma série só, contando uma história com esses 4 personagens reunidos. Ela só teve uma temporada e era o projeto inicial da Netflix quando ela anunciou as 4 temporadas que viriam, as 4 séries que surgiriam no serviço de streaming. Então, o plano era, nós vamos lançar a série de cada um dos personagens individuais e depois nós vamos juntá-los todos em uma única série que seriam os Defensores. Foi sucesso, né? Rendeu bastante, a pessoa falou por muito tempo, mas ela não foi pra frente. Agora, com o cancelamento das demais séries, é fato, nós nunca mais veremos nem Defensores e nem Luke Cage, tampouco Punho de Ferro. E muito provavelmente com a última temporada de Jessica Jones é capaz que nós também não a veremos mais pela Netflix. Vamos esperar o que a Marvel / Disney tem para apresentar pra gente aí até o final do ano, quando eles devem lançar o seu próprio serviço de streaming. Eles que já anunciaram, inclusive, as séries da Feiticeira Escarlate com a própria Kate Olsen do filme dos Vingadores, vai ter série do Loki. Vamos ver, né? O que tá pra vir por aí. Espero que eles reaproveitem o personagem. Na série do Demolidor ficou muito bacana. Eu não vejo como a Disney vai trabalhar algo tão delicado quanto é Demolidor, que tem uma carga de drama e violência muito atenuados, que não combinam com o estilo Marvel de contar histórias que a gente já está habituado, seja pelas séries como o Agents of S.H.I.E.L.D. ou os filmes que estão no cinema aí, que a gente vê que tem aquela pegada mais comédia, mais leve, não tem muito sangue aparecendo nas cenas, as cenas de brutalidade são ali meio maquiadas. Eu não vejo Demolidor assim, não. É a 3ª temporada de Demolidor, que já está, né, na Netflix para você lá conferir, baseada aqui na queda de Murdoch. Ela trata essa coisa da violência com força, assim, a pegada é muito sombria, tem aquela melancolia toda imbuída, o plot da Karen Page, aquela que eu falei que vende a identidade pro Demolidor, foi aproveitado, mas de um modo, eu diria, um modo mais respeitoso para com a personagem em si. Tem, acho que essa coisa do empoderamento feminino, não deixaram ela ir tão, assim, lá para as abas da sarjeta. Ela tem a sua importância durante a série e eu acho que funcionou muito bem ali no contexto. Eu não vou dar spoilers, vou deixar para você assistir. Saiba, porém, que vale a pena. Eu deixo essas como sendo as dicas de hoje do programa Chip. A leitura, Matt Murdock, a queda de Murdoch, vai ler, isso vale a pena pra caramba, você já sabe, tá fácil de achar, você encontra isso na internet para comprar, ainda tem muita banca que tem, isso aqui já foi lançado faz um tempo, nesse formato capa dura, então você provavelmente vai encontrar ela até mais barato do que eu paguei na época, porque ficou um encalhe ali, as editoras se empolgaram com esses lançamentos de luxo, então muita coisa está voltando para a banca pela metade do preço, então é capaz que você encontra, tá nas livrarias, tá lá naquele streaming de leitura online, enfim, desliga a TV, vai assistir, vai ler um livro e depois vai assistir o Netflix. Programa Chip de hoje.